Bom dia a todos e todas para o terceiro dia da Semana Digital do Movimento Fashion Revolution 2020. Esse ano, todas as nossas atividades são online, em virtude da pandemia. Então, é sempre bom lembrar, fique em casa, se precisar sair, use máscara, lave as mãos o tempo inteiro com água e sabão. Se não tiver, use álcool em gel e não escute o presidente. Hoje a gente está aqui com o Renato Binami. Muito obrigada pela sua presença, Renato. Um grande parceiro aqui do Fashion Revolution Brasília. A gente está o tempo inteiro trocando ideias. Eu quero apresentar para vocês o Renato. Ele é doutor em Direito do Trabalho e da Seguridade Social pela Universidade Complutense de Madrid, mestre em Direito do Trabalho pela USP e graduado em Direito pela USP também. Ele é responsável pela criação do Sistema Brasileiro de Combate à Escravidão no setor do vestuário têxtil. E, atualmente, é auditor fiscal do trabalho do Ministério da Economia e atua no combate ao trabalho escravo no âmbito da Superintendência Regional do Trabalho em São Paulo. Tudo bem, Renato? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Yara? Bom dia a todos e todas, né? Todos os participantes do Fashion Revolution Week. Acho uma maravilha estar aqui com vocês, uma ótima oportunidade da gente trocar ideias, conversar, né, sobre esses temas tão interessantes que envolvem o mundo da moda. E vamos ver se a gente consegue, nessa próxima hora, falar sobre temas tão diversos, né, Yara? Quanto uberização da moda, enfim, os sweatshops que proliferam, a cadeia produtiva que é extremamente rica, fracionada, enorme mesmo, enfim, sobre vários temas aí que estão relacionados, direta ou indiretamente, com o mundo da moda, e principalmente num contexto como o atual, né? Bastante complexo, de uma pandemia, né, que se disseminou de uma maneira muito rápida e que certamente causa impactos muito sérios no uso da mão de obra da cadeia da moda. Renato, a gente conversou bastante, né, para preparar essa apresentação e a gente chegou à conclusão que a gente tem, pelo menos, alguns dilemas nesse momento de pandemia, né? Por exemplo, debates que precisam ser feitos em torno de temas como economia de subsistência, de emergência e de resistência. E eu queria que você falasse um pouco desses três tipos de economia e fizesse a sua avaliação. Será que não é a economia circular o futuro dessa indústria da moda? Eu acho a pergunta excelente, né? Veja, para a gente começar a esquentar nossa conversa, né, Yara? Em primeiro lugar, eu queria começar essa nossa conversa a partir do mote mesmo, né? Do slogan que é utilizado no Fashion Revolution, que para mim é um slogan extremamente feliz, né? Foi uma sacada mesmo, né? Que o pessoal que pensou nele trouxe. É a frase: quem fez as minhas roupas, né? Então vamos refletir sobre esse slogan. Quando você fala quem fez as minhas roupas, você começa já a pensar, na verdade, tem milhões de perguntas outras implícitas no slogan, né? Você começa a pensar como e onde foram feitas as minhas roupas, na verdade, não é apenas quem, né? Onde que elas foram feitas? Depois, a outra pergunta que já me surge: qual a forma de contratação das pessoas que fizeram essas minhas roupas, né? Será que elas são autônomas? Será que elas são trabalhadores empregados, contrato de trabalho formal? Será que estão na informalidade? Outra pergunta que me vem à cabeça: quantos intermediários existiram até que as minhas roupas ficassem prontas? Ou, mais ainda, até que as minhas roupas chegassem até mim, né? Hoje em dia, cada vez mais, as roupas não são vendidas nas lojas, mas são vendidas em lojas virtuais, e elas chegam até mim na minha casa. Também tem alguém que transportou essa roupa até a minha casa, né? Então, quantos intermediários existiram até que minha roupa tenha chegado até mim? Além disso, me vem a pergunta clássica: quais foram as condições de trabalho, jornada de trabalho, intervalos, remuneração, acesso à segurança e à saúde, férias, né? Compatibilização da vida laboral com a vida familiar? Será que esse trabalhador conseguiu
cuidar dos seus filhos? Será que esse trabalhador conseguiu cuidar dos seus pais, doentes, eventualmente? Enfim, todas essas questões me vêm à cabeça, subjacentes à pergunta crucial que o Fashion Revolution propõe: quem fez as minhas roupas? Enfim, é uma série de questões que envolvem a cadeia produtiva da moda e que precisam ser claramente respondidas. A proposta da economia circular é uma proposta extremamente interessante. É uma proposta ainda, não é uma realidade, infelizmente, para a imensa maioria dos trabalhadores, que compõem a indústria da moda. É uma realidade, sim, para uma pequena parcela, e é uma realidade substancial, importante. É um norte que a gente precisa seguir, e se espelhar e olhar para esses empreendimentos plenamente circulares que já conseguem garantir, enfim, uma sinalização de sustentabilidade para a indústria da moda, mas ainda não alcança a escala que encontra a imensa maioria da produção da indústria da moda. Essa é a realidade ainda hoje. Se a gente um dia vai atingir plenamente os postulados da economia circular, é uma dúvida que fica. Será que algum dia haverá consciência do consumidor suficiente para ele exigir completa transparência da indústria da moda? Essa é a dúvida. A indústria da moda, assim como a moda mesma, ela reflete a sociedade em que ela se encontra. A moda é um fator extremamente cultural, ligado à cultura das pessoas. As pessoas se vestem de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua possibilidade financeira também, de acordo com a sua inserção num determinado nicho, e assim é também a indústria da moda, ela reflete isso. Locais com padrões de consumo mais avançados possuem uma indústria da moda já bastante mais sinalizada nesse sentido, E locais com uma cultura assim um pouco menos desenvolvida naturalmente refletem também padrões um pouco mais precários. Mas fato é que a indústria da moda parece ainda reproduzir nichos de precariedade em todo o mundo. Daí as cadeias globais, enfim, que acabam também transferindo para lugares mais distantes, de onde o consumo ocorre, a precariedade, até para reduzir o risco de que o consumidor enxergue essa questão e passe a cobrar de forma mais direta. Mas há muito ativismo, há muita discussão sendo feita no mundo. Isso que é interessante de ser observado. Renato, a gente não pode, embora a moda realmente era um ícone do tempo, a gente consegue contar a história da humanidade pelo que a gente veste. Agora, a gente também consegue contar a história do nosso tempo da maneira como a gente trata os mais vulneráveis, sobretudo a classe trabalhadora. Nós estamos vivenciando no Brasil um projeto de necropolítica com reformas que simplesmente deformaram os direitos trabalhistas conquistados a tanto custo. E eu queria saber de você, como que isso se reflete na cadeia produtiva da moda, esse desmonte dos direitos trabalhistas? Veja, a cadeia da moda, como eu vinha falando, ela é extremamente fracionada. Se a gente entrar nos números, eu tenho alguns números bastante interessantes aqui que eu colhi junto à Associação Brasileira da Indústria Têxtil, a ABIT. Os números da ABIT são de dezembro de 2019, ou seja, anteriores à pandemia ainda. Vamos relativizar nesse sentido. Mas, em dezembro de 2019, a ABIT nos informa que a indústria da moda, no seu composto, gera 1,5 milhão de empregos diretos e 8 milhões de empregos indiretos, dos quais 75% são compostos de mão de obra feminina. A ABIT nos informa também que a indústria é a segunda maior empregadora da indústria de transformação, perdendo apenas para a indústria de alimentos e bebidas juntos. Veja, é uma multidão de trabalhadores que dependem direta ou indiretamente da indústria da moda. É o segundo maior gerador do primeiro emprego no Brasil. E conforma, naquela época, em dezembro de 2019,
25.200 empresas formais. Né? É uma indústria bastante complexa. Né? Vamos imaginar aqui, a BIT ela reconhece que são empresas formais. Ela mesma está reconhecendo que há um número enorme de empresas informais ligadas à indústria da moda. Né? Então, se já não bastasse a problemática trazida pelas reformas trabalhistas recentes, né, que não criaram a informalidade, vamos ser bastante claros aqui. Né? A informalidade é um composto nefasto da economia brasileira desde muito tempo, né? Desde, enfim, séculos. Né? Somos o último país que aboliu a escravidão nas Américas. Né? Isso é importante que se diga. Você queria falar alguma coisa, Yara? Não, eu só ia comentar. Não, pode continuar. Estou acompanhando aqui. Bom, enfim, então, é fato que, como eu estava falando, né, que a informalidade é algo que vem acompanhando, né, de forma bastante sistemática a economia nacional. Tem alguns picos de maior informalidade, alguns picos de menor informalidade, e parece que no começo do século XXI nós conseguimos reduzir bastante a informalidade, aliado ao crescimento econômico. Né? O crescimento econômico reduziu a informalidade, colocou vários trabalhadores na economia formal, algumas vezes de forma correta e algumas vezes de forma incorreta. Nós vamos comentar isso um pouquinho mais adiante, quando nós formos falar sobre a opção do microempreendedorismo individual como redução da informalidade, né? Que é algo que acontece de forma bastante proliferada também nesse segmento, nesse setor econômico. Mas fato é que as reformas trabalhistas reduziram muito, né, a capacidade da regulação do trabalho de garantir proteção adequada a todo tipo de trabalhador, e principalmente aquele trabalhador mais vulnerável. E é fato também que a indústria da moda, apesar desses números todos, né, robustos que a Associação Brasileira nos traz, é importante que se reconheça que boa parte desses trabalhadores não são trabalhadores hipersuficientes, né? Trabalhadores que tenham a capacidade de, por si mesmos, garantir condições de trabalho melhores, mas sim são trabalhadores que nós consideramos hipossuficientes, ou seja, são trabalhadores vulneráveis. Né? O montante, né, da produção da roupa feita e acabada que utiliza a mão de obra mais vulnerável é justamente aquela parte, aquela parcela da produção da roupa que faz uso intensivo de mão de obra. Né? Normalmente, trabalhadores da costura, normalmente trabalhadores do transporte da roupa, normalmente trabalhadores da comercialização dessa roupa. Essa mão de obra, normalmente, é uma mão de obra desqualificada, né? É uma mão de obra, em muitas das vezes, feminina, né? É uma mão de obra que acaba necessitando, inclusive, mais ainda de uma proteção adequada da regulação trabalhista. No entanto, as reformas recentes do mercado de trabalho promovidas tanto em 2017 quanto essas mais recentes ainda, promovidas no âmbito de uma economia de emergência, que é o momento que nós estamos passando atualmente, né, acabam tendo um efeito contrário. Elas desprotegem, elas tiram a proteção do trabalhador e acabam, enfim, realmente trazendo mais problemas para o próprio mercado de trabalho. Outro aspecto que eu acho importante, eu costumo dizer que a moda é um ícone do tempo, porque ela pode pontuar os giros que o capitalismo dá. A energia carvão com o tear manual, né? Que tirou a artesania. Aí veio a energia elétrica com a máquina de costura. Veio a pós-segunda guerra com a indústria química entrando a todo vapor, com o nylon e com o poliéster, que hoje em dia é um grande problema. E agora a gente está num quarto giro, o giro da era da informação, da tecnologia. É muito bonito você falar em fábricas inteligentes, na possibilidade de você baixar um molde e fazer a sua própria peça em casa com uma impressora 3D, só que isso é uma distopia da elite.
Porque, na verdade, eu quero saber como que vai ficar essa mão de obra não especializada, vulnerável, que será que ela vai ser substituída por robôs? O que a gente vai fazer com esses milhões de trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo trabalhadoras? Já está se falando, inclusive, na possibilidade como você mesma colocou aí, né, do próprio consumidor customizar e fabricar a própria roupa, né? Realmente é uma possibilidade, me parece cada vez mais real, né? Cada vez mais distópica também, né? O trabalhador que dependia dessa indústria provavelmente ficará desempregado. Diz a doutrina liberal, né, clássica, e mesmo a neoliberal, que, em teoria, esse trabalhador seria qualificado para se adequar a uma nova tecnologia. Não consigo enxergar esse tipo de solução como uma solução em escala também, né? Uma solução massiva. Talvez alguns trabalhadores consigam ter acesso a essa requalificação, mas no ambiente que nós temos milhões de trabalhadores dependentes dessa indústria, milhões de pessoas vulneráveis e milhões de pessoas ainda desqualificadas e sem acesso à educação de qualidade, sem acesso à saúde de qualidade, às vezes sem acesso até de um prato de comida, né? Realmente fica muito complexo a gente imaginar que isso seria possível num ganho de escala, né? Eu queria ainda acrescentar, né, Yara? Veja, a uberização é um modo de organização produtiva, né? Ela não é talvez nem boa nem ruim em sua essência, né? Vamos olhar com aquele olhar científico para o fenômeno. É um modo de organização produtivo e também de trabalho, né? Baseado na utilização de plataformas eletrônicas e aplicativos que facilitam o fluxo de negócios entre as pessoas. No entanto, assim como a gente precisa ter um olhar neutro para isso, né? Desprovido aí, né? de maiores cargas de sentimento com relação a ele, até porque a tecnologia pode ser positiva, né? Deve ser positiva, o avanço tecnológico deveria, em teoria, ser positivo se fosse realmente algo que garantisse um maior acesso de todas as pessoas aos seus benefícios, né? No entanto, há que se reconhecer que, no momento, como a uberização está se mostrando, ela não traz necessariamente uma melhora das condições de trabalho ou mesmo na redução de intermediários entre o consumidor final e o provedor dos serviços, né? Isso é importante que se reconheça. Na uberização também há intermediários, né? A Uber é uma plataforma intermediária, né? Não há uma cooperativa de prestadores de serviço que, por si mesmos, organizaram o seu aparelho tecnológico, o seu aplicativo, e ofereceram o uso dessa plataforma para o consumidor final. Há, de novo, uma série de intermediários, né? E que, enfim, agregam ou não valor nessa relação, né? Além disso, é importante, sim, que envolve muito avanço tecnológico, aprimoramento de logística, mas também envolve o uso intensivo de algoritmos, né? Tanto para ampliar o controle sobre os padrões de consumo, quanto também para ampliar o controle sobre a prestação do trabalho, né? Ou seja, num certo sentido, há um paradoxo aí, né? Tanto o consumidor quanto o trabalhador deveriam, a partir do avanço tecnológico, garantir maior acesso à liberdade própria, né? Na verdade, ocorre o contrário, né? Os algoritmos acabam condicionando tanto os padrões de consumo quanto os padrões de prestação de trabalho. Então, é importante que se observe tudo isso, mas com a devida cautela, né? Com a devida cautela, mesmo porque, pelo menos no Brasil, uberização ainda não existe uma regulação suficientemente razoável para regular essas relações que derivam da proliferação dessas plataformas, do uso da proliferação dessas plataformas, né? Além disso, é importante também se reconhecer que, aliado à proliferação do uso das plataformas na indústria da moda, né, que geram aí também o fenômeno do e-commerce, né, do comércio pela internet, né, é importante também perceber
o acirramento das relações de trabalho também no transporte dessa roupa. Né? Aquele trabalhador que transporta a minha roupa, que traz a minha roupa do produtor até a minha casa, provavelmente também é um trabalhador precário, né? Também é um trabalhador vulnerável. Sabe, Renato, quando eu era pequena, tem muito tempo, eu imaginava que no ano 2000 a gente ia ter carros voadores. Aí eu chego em 2020 e vejo um genocida no Planalto. Eu me sinto dentro de uma máquina do tempo em que eu estou de volta ao final do século XIX, naquelas sweatshops, e tudo com algoritmos. Eu queria que você comentasse se existe uma perspectiva, a partir dessa pandemia, dessa parada obrigatória, que inclusive a indústria da moda teve que dar. Será que agora a gente vai valorizar mais as pessoas ou a gente vai continuar com práticas do século XIX? O tempo parece que ele avança e volta, né? Andamos como caranguejos às vezes, né? Vamos para um lado, mas voltamos para o outro, né? O caranguejo ele anda dessa forma, ele não anda para frente, né? Ele vai em zigue-zague, às vezes ele avança, às vezes ele retrocede. A história parece que vai um pouco nesse sentido. Os sweatshops eles aparecem na primeira vez junto já naquela primeira revolução industrial, no mesmo momento em que se cria a planta industrial, se cria o desvio da produção para o ambiente doméstico, né? Um ambiente desprotegido de regulação, desprotegido de proteção, né? Que num primeiro momento parece até atender ao interesse do próprio trabalhador, pois ele, em teoria, vai conseguir ganhar um pouquinho mais, né? No entanto, esse pouquinho mais é feito à custa de mais-valia, né? À custa do tempo dele de vida, né? Quer dizer, ele não consegue mais nem ter um tempo para si mesmo, né? Porque ele está trabalhando em casa, né? Isso continua acontecendo no âmbito da indústria da moda e acontece também agora cada vez mais, né? Na indústria da tecnologia da informação, né? Os digital sweatshops. Isso já é uma visão bastante frequente daquele programador indiano que está em casa trabalhando de madrugada, virando o dia para fornecer aplicativos, para elaborar aplicativos, para programar alguma solução para uma empresa que está situada nos Estados Unidos ou na Europa, né? Isso não é incomum. Né? Então, esse é o Digital Sweatshop. E se alia também, né, na busca de soluções para a indústria da moda. Então, a gente tem uma precariedade duplicada, né? Então, veja, que curioso isso, né? Você me traz aí uma provocação interessante, que é a do coronavírus, né, do Covid-19. Será que essa pandemia, eu já estou com 50 anos, né, eu jamais vi algo do gênero na vida. Né? Eu nasci em 1970, passei aí pelos anos 80, 90, entramos no século XXI, né, e também fiquei imaginando esses carrinhos. Quando era pequeno, assistia os Jetsons, né, a gente ficava pensando... Já falei minha idade, né? Já denunciei aqui, né? Mas a gente fica pensando naquelas soluções futurísticas, que bacana, né? Aquilo realmente representa aquela enorme classe média dos anos 50 norte-americana. Né? O futuro do passado era lindo. O passado era lindo. O futuro do passado. O futuro ia ser lindo, né? Exatamente. O futuro do passado ia ser lindo. Os Jetsons é um desenho incrível, feito nos anos 60, de uma geração que ainda acreditava que o futuro seria maravilhoso e seria garantido acesso a esse futuro a todas as pessoas, né? Como aquela classe média de então norte-americana tinha, porque eu duvido até que a de hoje o tenha, né? Mesmo nos Estados Unidos, a concentração vem aumentando, a pobreza também vem aumentando, e há muita dificuldade, inclusive nos Estados Unidos. Então, é algo para a gente pensar, né? Será que o coronavírus é um momento de disfuncionalidade, né? Que vai nos trazer mais humanidade, né? Diante de tanta robotização das relações humanas, né? Hoje tudo é feito no celular, tudo é feito com computador, o uso de gadgets é algo nunca antes imaginado, né? No entanto, eu não sei, né? Tem um debate bastante rico aí nas redes entre os filósofos da atualidade
Alguns acham que é o fim do capitalismo, como ele foi pensado até hoje. Outros já acham que não, que, na verdade, haverá, isso sim, é um acirramento do individualismo e do egoísmo do ser humano. É difícil, é um debate bastante interessante. Até recomendo às pessoas que nos veem, né, que busquem esse debate. É um debate atual, é um debate que é feito de forma transparente nas redes, né? Cada um desses filósofos coloca a sua posição, né, e continua. É um debate que continua. O que eu estou observando hoje, né, longe de mim, eu não sou filósofo, pelo amor de Deus, né, adoraria ser, né? Eu acho lindo isso, quem tem essa capacidade de concentração e de estudo e talento mesmo, né? Mas o que eu vejo é o que eu observo no mercado de trabalho, né? Mesmo na atuação profissional. E o que a gente observa é mais precariedade, viu, Yara? Não é menos, né? Não é menos. Infelizmente, é mais precariedade. Tá? Renato, tem algo que chama muito minha atenção. Você sabe que eu milito na área da moda e da política, e tem algo que eu me obrigo muito a fazer, que é a alteridade, é me colocar no lugar do outro. Porque é muito cômodo eu dizer isso ou aquilo de determinados vínculos trabalhistas, sendo que eu tenho a minha renda garantida. Então, antes de mais nada, a gente tem que lembrar que as pessoas precisam sobreviver, elas precisam pagar boleto. Então, é muito fácil cair no canto da sereia neoliberal de que você, costurando 18 horas por dia, sendo dono do próprio tempo, é um empreendedor. Eu queria que você desmistificasse isso, porque empreendedor não é isso é sobrevivência. Isso não é empreendedorismo, é sobrevivência. Eu queria que você comentasse esse aspecto que a gente tem visto, sobretudo, foi mais acirrado no início dos anos 2000, né? Que começou esse fenômeno, mas, enfim, eu queria que você comentasse. Ele é a falácia, né, do empreendedorismo, né? Eu sou antigo, né, Yara? Para mim, empreendedor é aquele cara que assume risco, né? Que é importante, ele vai ser remunerado ou não por esse risco assumido, não é verdade? É um cara que tem capital para fazer isso, né? Ele tem lastro, né? É um cara que tem condições, se ele não tem, mas ele tem pelo menos acesso a isso, né? É um cara que tem condições de trazer inovação. Essa é a parte bonita do empreendedorismo, né? Inovação constante, soluções novas, mas ele fundamentalmente é alguém que tem lastro e condições de assumir esses riscos. Né? Como você bem trouxe, aí a partir basicamente final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente começa a assistir aí a uma mistificação do empreendedorismo como solução para todos os males, né? Todos os males do mercado de trabalho. Isso está muito conectado também com o avanço das soluções tecnológicas e por aí vai. Então, tenta-se criar um discurso de que o empreendedorismo é uma solução para todas essas disfuncionalidades do mercado de trabalho. Na verdade, não é. Para o mercado de trabalho. Não apenas para o mercado de trabalho, né? Não apenas, exatamente. O que a gente observa na prática é que algumas ONGs, até alguns setores do próprio Estado, né? Algumas instituições, acabam caindo nesse canto da sereia, né? E abraçam soluções, na verdade, soluções que estimulam a fraude até, né? Estimulam a fraude, e não consideram que alguns trabalhadores, eles são trabalhadores, não têm a menor condição financeira, né? E nem de conhecimento, de know-how, de funcionar como verdadeiros empreendedores numa indústria extremamente fragmentada, como a indústria da moda, né? Extremamente concentrada, e você tem grupos econômicos que estão entre os maiores do mundo, de um lado, né? Enfim, pertencentes às pessoas, algumas das pessoas mais ricas do mundo, de um lado, e do outro lado enfim, dessa cadeia, né, no que os americanos chamam de bottom line, né, você encontra algumas das pessoas mais pobres e vulneráveis do outro. Né? Então, você veja, esse distanciamento, essa enorme assimetria econômica e cultural, né, não facilita a proliferação de um verdadeiro empreendedorismo
principalmente na indústria da moda. Então, é uma enorme falácia, né? Você promover empreendedorismo com pessoas miseráveis, né? Que estão realmente batalhando pela sua subsistência, né? Então, esse que é o ponto. Eu queria chamar a atenção aqui, eu fiz um levantamento de alguns números, Yara, veja, quando a gente vai nos dados do CIMEI, né, que é o Sistema Nacional de Registro dos Microempreendedores Individuais, esse dado é bastante recente, é o dado de abril agora de 2020, eu tenho hoje no Brasil um total de 9.993.237 microempreendedores individuais registrados, né? Desses, 9.940.000 são brasileiros, o restante são microempreendedores individuais não nacionais, né? Imigrantes. Dos grupos não nacionais, veja que curioso, a maior quantidade disparada de longe é de cidadãos bolivianos, né? O que faz com que bolivianos sejam tão microempreendedores individuais, né? Eu questiono isso. Na verdade, não há um questionamento com relação à nacionalidade. Claro que qualquer nacionalidade pode e deve, né, adotar o microempreendedorismo se essa for uma opção viável para si, né? Obviamente, se há completa liberdade para essa pessoa se tornar uma microempreendedora, né? Se ela realmente se enquadrar nitidamente nos pressupostos da lei. Não há o menor problema para qualquer nacionalidade, né? Há um completo reconhecimento de amplos direitos e de igualdade de direitos, segundo a Constituição Federal, entre o não nacional e o nacional. Não é essa a questão. A questão que chama a atenção, justamente, é porque, justamente, na indústria da moda, justamente, um coletivo de imigrantes extremamente vulnerável, né, que muitas vezes vive em miserabilidade, né, em sweatshops. Aqui na região metropolitana de São Paulo, nós estamos cheios de exemplos do gênero, né, que envolvem não apenas bolivianos, mas a questão não está novamente relacionada com a nacionalidade, envolve também paraguaios, envolve peruanos, envolve um coletivo de trabalhadores migrantes, muitas vezes em situação migratória irregular, né, é preciso que se fale, muitas vezes que foram trazidos mediante engano ao Brasil, né, também é preciso que se fale, muitas vezes trabalhando 16, 18 horas por dia, de segunda a segunda, nesses sweatshops, muitas vezes trabalhando sem nenhuma condição de segurança e de saúde. Já tivemos 2 incêndios aqui em São Paulo, houve cidadãos bolivianos mortos em incêndio, porque ficaram, enfim, presos dentro do sweatshop no momento do incêndio, ganhando muitas vezes um salário, uma remuneração que não alcança o salário mínimo, apesar da jornada ser extremamente extensa, né? E esses trabalhadores estão sendo estimulados a se formalizar pela via do microempreendedorismo individual, sem que se reconheça que, na verdade, eles são verdadeiros empregados, né, de alguém, né, de alguém que precisa ser estabelecido. Para a gente finalizar, entramos nos 5 minutos finais. Certo. Rapidamente, como é que tem sido a fiscalização agora, durante a pandemia? Eu tive notícia pelo Repórter Brasil de pelo menos 2 bolivianos, né, vítimas da Covid-19. Como tem sido o desafio aí para vocês, da Superintendência do Trabalho? É um desafio enorme, porque, infelizmente, as 2 medidas provisórias atuais, a 927 e a 936, que regulam a atividade da fiscalização em tempos de coronavírus, não reconheceram a capacidade preventiva, né, plena que a Inspeção do Trabalho tem de sua atuação, obviamente, dentro de todos os ambientes de trabalho. E é importante que se reconheça que há um momento de emergência, há um momento perigoso, há um momento também de paralisação da atividade econômica, mas esse momento não pode redundar em relaxamento das condições de segurança e de saúde
dos trabalhadores, sob pena de difundirmos ainda mais o coronavírus, em vez de reduzirmos a sua circulação, como estamos buscando. E é importante que se reconheça o Sistema Federal de Inspeção do Trabalho como sendo um ator fundamental, inclusive pelo restabelecimento pleno de sua capacidade de atuação como polícia administrativa para aqueles casos mais graves de descumprimento da legislação. Né? Isso é importante que se reconheça. As medidas provisórias elas acabaram criando aí, né, uma primazia da orientação sobre a eventual punição do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho. Enfim, ainda no âmbito das recomendações e das orientações, o grupo aqui nosso de São Paulo, a Superintendência Regional do Trabalho em São Paulo, está finalizando a elaboração de um documento bastante amplo, especificamente voltado para a indústria da moda, né, para, no âmbito de atuação que nos são reservadas as medidas provisórias 927 e 936, né, ou seja, naquela capacidade de orientar que os auditores fiscais do trabalho possuem, né, nós iremos, então, orientar as empresas do setor, principalmente aquelas que continuam trabalhando ou fabricando máscaras ou fabricando insumos para o sistema de saúde, né, para que elas o façam dentro de uma situação o mais normal e regular possível e que garanta a proteção da segurança e da saúde desses trabalhadores. Principalmente, eu queria só, para finalizar, né, Yara, eu queria deixar aqui, enfim, algumas práticas importantes que o setor deve adotar, né? A primeira delas que a gente vem recomendando é o estímulo à implementação plena dos protocolos e orientações de devida diligência da própria OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? Para as cadeias de fornecimento responsáveis nos setores do vestuário e calçadista. Existe uma recomendação específica que deve ser difundida entre todos os fabricantes do setor. E outras tantas que vamos deixar público. Eu vou pegar com você depois, colocar lá no meu blog. Agradeço sua participação, agradeço a todas e todos. Esse bate-papo já vai estar lá no meu canal no YouTube. Eu vou subir, aí todo mundo pode conversar. Muito obrigada, viu? Maravilha. Obrigado, Renato, Yara. um beijo para todas e todos. Um beijo para todos e todas. Obrigado. Tchau, tchau.